Estamos hoje aqui com Deroni Sabe, é isso? Sabe, que vai nos falar sobre assuntos hoje que estão em pauta, que estão na mídia. Então ele vai nos esclarecer, nos informar. Mas antes, Deroni, gostaria que tu falasse um pouco sobre o teu currículo para mostrar o que nós estamos levando para o telespectador. Bem, eu sou doutor em Psicologia da Educação, sou trainer em Programação Neurolinguística e Neurosemântica, sou psicólogo, hipnoterapeuta, utilizo a hipnose há 44 anos e venho fazendo todo um trabalho, tanto individual quanto em grupo, em empresas, na área da educação, aonde o meu objetivo é sempre ajudar o ser humano a alcançar o seu melhor potencial. Utilizar os seus recursos internos, buscando uma condição de saúde plena e prosperidade, ou seja, uma plena satisfação em todas as suas áreas, todas as áreas da sua vida, né? Continuo aqui com o professor Deroni, professor, doutor, psicólogo, hipnólogo. Hoje a PNL está em alta. Hoje o coach está em alta. Mas o que é a PNL para o telespectador, para as pessoas poderem entender não só o seu conhecimento, mas também os seus benefícios? Pois então, a PNL é a Programação Neurolinguística. É o estudo da experiência subjetiva do ser humano e como ele pode ter acesso aos seus melhores recursos e, com isso, elevar a sua performance, tanto no nível pessoal quanto profissional. Então ela é útil para diversos tipos de profissionais liberais, profissionais que trabalham na área da educação, professores, alunos, pessoas que trabalham no comércio, porque ela tem também uma aplicação em vendas e no comportamento de maneira geral. Então a PNL ela traz um amplo conjunto de ferramentas, de práticas, que, bem aplicadas, permitem que a pessoa faça o melhor uso das suas capacidades. Então, existe toda uma série de recursos que podem ser aplicados, inclusive na psicoterapia, que podem ser aplicados no coach. E essas ferramentas auxiliam as pessoas a alcançar as suas metas. Fazem a diferença, exatamente. Inclusive, você vai dar um curso agora em janeiro, né, professor? Isso. Exatamente. Então esse curso é um curso de 8 dias, né? Começa dia 18 e vai até dia 25. E é um curso com cerca de 10 horas por dia, e onde nós vamos estudar como é que nós funcionamos, o autoconhecimento, como é que nós podemos lidar melhor com o pensamento, como é que nós podemos combater o estresse, como é que nós podemos usar melhor a inteligência emocional. E quando falamos na inteligência emocional, estamos falando no autoconhecimento, estamos falando lidar bem com a tristeza, com a raiva, com o medo, com a alegria, com o afeto, tantas emoções, tantas famílias de emoções, que uma vez que a pessoa lide bem com a emoção e com a razão, ela tem um equilíbrio. E quando ela utiliza tudo isso e também utiliza a melhor maneira de falar para mobilizar os seus recursos internos e também para criar oportunidades no mundo dos negócios. Para quem o curso? Ou vai de quem a quem? O curso ele é útil para todas as pessoas que querem se desenvolver, tanto pessoal quanto profissionalmente, e é um curso assim que permite a pessoa superar inibições, medos, superar muitas vezes compulsões. Muitas vezes a pessoa come muito e quer parar e não consegue, então isso é um excelente instrumento. Entender a ansiedade, né? Ela pode ser utilizada, eu utilizo muito a hipnose junto com a programação neurolinguística. Já no curso de neurolinguística se compreende como é que nós usamos a hipnose mesmo sem saber no dia a dia, inclusive, né? Porque existem muitas palavras que têm um efeito subliminar que as pessoas nem percebem, né? E na medida que ela tem a compreensão, o domínio disso, ela pode então utilizar isso para ter uma melhor performance no que ela faz. Ser mais protagonista, exatamente, protagonista da sua própria vida. Continuando aqui com o professor Deroni, nós falamos sobre o que é PNL e agora quais os principais benefícios da PNL? Então, são imensos, são tantos, né?
Exatamente. Eu dou esse curso junto com a Lisete Gorbin, que ela é também Master Coach e tem trabalhado comigo há mais de 20 anos, né? Está conosco aqui, inclusive. E quais são os benefícios? Os benefícios é porque ela aprimora primeiro a autocompreensão. Como é que nós funcionamos internamente? Podemos dizer que a nossa mente é como uma máquina poderosa, o nosso cérebro é uma máquina poderosa com um poder imenso, igual a milhões de computadores combinados, mas quando nós não temos o manual do usuário, não sabemos como usar isso, aí nós podemos fazer pouco. E é por isso que se diz que muitas vezes as pessoas usam menos de 10% do seu potencial, porque não estão sabendo usar bem a sua mente, né? Einstein já fez uma referência que é mais poderosa do que uma usina atômica, né? Exatamente. O Einstein dizia também que a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração, ou seja, um trabalho bem organizado, né? E também eu acredito que 10% da nossa vida é o que acontece e 90% é o que nós fazemos isso. Então nós utilizamos esse princípio tanto nos cursos de capacitação de habilidades, como também quando atendemos uma pessoa individualmente, uma pessoa, por exemplo, que quer se preparar para um concurso, para uma prova, para uma situação que muitas vezes ela tem um pouco de insegurança porque parece que essa habilidade está acima de suas capacidades. Então nós trabalhamos numa coisa chamada empoderamento, né? Professor, como é difícil essa correria do dia a dia, esse estresse do dia a dia, essa selva de pedra, essa luta pela sobrevivência, essa competitividade que o mundo globalizado gera, de nós conseguirmos acessar o nosso inquilino número 1, que é o nosso eu, entrar em momentos de paz interior, em outros segmentos da mente que a gente não usa durante esse estresse do dia a dia, né? Exatamente, nós precisamos desenvolver, nós desenvolvemos nos nossos cursos todo um processo de resiliência, que é o fortalecimento da pessoa, para ela lidar inclusive com os seus pontos fracos, né, os seus pontos a melhorar, como nós dizemos, e que ela possa despertar uma série de potencialidades, né, de poderes que tem e que muitas vezes não usa. Então, se nós usarmos nossa memória, nós podemos lembrar muitos momentos da nossa vida que nós fomos realmente capazes, que nós fomos líderes, que nós fortes, exatamente. Então, é muito importante que nós aprendamos a ter acesso a esses recursos internos e isso nós aprendemos no dia a dia dos trabalhos, nesse curso que você falou, que nós vamos dar, então, durante 8 dias, em janeiro agora. Como se fosse uma imersão, professor? É uma imersão, né? E nessa imersão, o que nós fazemos? Nós fazemos com que a pessoa experiencie, né, uma série de habilidades que elas fazem parte do dia a dia, mas a pessoa não se dá conta. Então, é preciso expandir o estado de consciência da pessoa para que ela consiga se desidentificar, criar uma dissociação daqueles momentos traumáticos, das dificuldades que ela tem, né, de cenas que ficaram gravadas na sua mente, como se essas cenas dissessem para ela: você não é capaz, você não pode, e otimizar então a ligação dela com as suas âncoras positivas, com aqueles momentos em que ela realmente deu conta, naqueles momentos em que ela foi eficaz, eficiente, e então com isso, ativando essas memórias, ativando a força da fisiologia, da mente, das emoções, ela consegue então, e também da intuição, ela consegue dar o máximo de si mesma, né? Professor, eu não sei se eu entendi bem, porque eu sou uma pessoa mais limitada, né? Desconstruir-se para reconstruir-se. Um novo ser, pode ser? É muito bem colocado. Nós precisamos desconstruir as nossas crenças limitantes, o nosso foco nos problemas. A gente é escravo das nossas crenças, né? Exatamente. E às vezes elas nos trazem assim muito mais improdutividade do que felicidade. Perfeito. Que nos dificulta até às vezes de ter uma visão mais ampla, mais plural, mais democrática, mais inteligente e Perfeito. nos leva às vezes até um estado de
nos escraviza e de limitação, né, professor? Exatamente. Então, nós temos... As crenças são... Se nós fizermos uma analogia com o computador, é como dizer que nós temos certos vírus com crenças limitantes que nos puxam para baixo, que nos fazem pessimistas, que nos fazem desacreditar de nós mesmos ou não nos permitem encontrar o sentido da vida, o propósito da vida. O senhor estava falando e me veio uma fantasia do cavalo, as crenças deixando ele olhando só para frente, exatamente, com aquelas visibilidade lateral para seguir só um comando, né? Exatamente, com as viseiras, né? Então, certas coisas que nós vivemos ao longo do tempo, certas coisas que aconteceram conosco, e muitas vezes memórias que vêm dos nossos ancestrais, as histórias que chegaram até nós, dos nossos pais, dos nossos avós, situações que muitas vezes não ficaram bem resolvidas e que as pessoas acabam traduzindo isso no seu comportamento. Eu trabalho também com constelação familiar. Fiz 3 formações em constelação familiar e também isso me ajuda muito, né? Algumas pessoas me chamam o homem de 7 instrumentos, né? Me chamavam isso, claro, há uns 20 anos atrás, hoje tem mais alguns. Mas assim, porque para compreender o ser humano realmente é preciso buscar muita luz e muitos recursos, desde as tradições da antiguidade que trouxeram assim toda uma sabedoria que nós podemos ter acesso. Por isso, uma das pós-graduações que eu fiz foi a psicologia transpessoal, onde estuda todas as tradições da sabedoria da humanidade, né? O ser humano é muito complexo. Muito complexo, exatamente. Professor, o senhor sempre foi um desbravador. Eu me lembro que há muitos anos atrás o senhor já fazia trabalhos de terapia que hoje são considerados inovadores. Mas para mim, o senhor foi o primeiro coach que apareceu aí, só que na época era professor, era doutor, e hoje a palavra da moda, hoje a coqueluche, hoje o time, hoje tu abre jornais, revistas, é o coach. Fala sobre o coach, serve para quê? Pois então, nós já usávamos a tecnologia do coach em 1992, quando começamos a formação em programação neurolinguística. Então, nós auxiliávamos a pessoa a sair do ponto onde ela se encontra para chegar, então, num ponto aonde ela quer chegar. Então, onde ela está, onde é que ela quer chegar, né? Então, o que acontece? O coach, ele vai primeiro se servir bastante da programação neurolinguística e também de outras abordagens como a psicologia positiva, como o eneagrama, enfim, várias áreas que nós já estudamos, né? E ele vai buscar levar a pessoa a encontrar as melhores estratégias que se adaptam ao seu perfil, né? Então, cada pessoa tem um perfil, tem uma forma de se colocar, e o objetivo do coach é levar a pessoa, então, a se sentir mais segura, mais capaz e ir estruturando um plano claro de metas e então perceber como é que ela pode ter acesso a esses recursos internos, enfim, quais são os hábitos que ela precisa neutralizar para que não atrapalhem e encontrar então a clareza de perceber as suas autossabotagens, e assim ela vai se potencializando e vai encontrando o fio da meada, como se diz, né? Então, vai desabrochando. Então, eu gosto da palavra florescer, que é uma palavra muito utilizada também na psicologia positiva, né? Ou seja, é um processo de fazer as sementes florescerem, porque uma vez plantadas, as sementes sempre florescem no tempo apropriado. É como nós dizemos na hipnose, auto-hipnose também, depois do mês de janeiro, estaremos em fevereiro dando uma série de cursos de hipnose, auto-hipnose, meditação, mindfulness, enfim, vários recursos, e também temos um curso em fevereiro chamado Acessando Sua Genialidade Pessoal, que é uma introdução à neurosemântica. A neurosemântica ela foi construída em cima da neurolinguística, mas ela vai além. E com isso, então, nós vamos ver o que é que fazem aquelas pessoas de altíssima performance que nós chamamos de gênios. Podemos pensar em Bill Gates, podemos pensar em Steve Jobs, podemos pensar em Da Vinci, Sócrates, Einstein e assim tantos outros, né? Mas o que essas pessoas têm de diferente?
Fisicamente, estruturalmente, elas não têm praticamente nada, mas elas têm um conjunto de crenças, de estratégias, de atitudes, de manifestação de foco, intencionalidade, um alinhamento que faz a harmonia entre o que ela pensa, o que ela sente, o que ela fala e o que ela faz. Com tudo isso junto, alinhado com a intuição e a sua capacidade de relacionamento, ela vai então otimizar as suas capacidades. Então nós fazemos isso tanto individualmente quanto em grupo, como na formação em coach, que a Lisete também desenvolve. Nós desenvolvemos também uma formação em coaching, normalmente depois da formação em programação neurolinguística, porque nós consideramos uma base que se enraiza em todo o desenvolvimento da psicologia, do movimento do potencial humano. Algumas pessoas pensam que a programação neurolinguística surgiu em 1970 com Bandler e Grinder, mas na verdade existem raízes da neurolinguística desde 1929 com William James, quando em 1931 já se falou que o mapa era diferente do território, Korzybski já falava nisso, né? E assim, Chomsky, que era um grande linguista, vários psicólogos estão na base da neurolinguística, e a neurolinguística tem alguns elementos que utiliza que vêm lá da Grécia, de Sócrates. Alguns elementos estão presentes no budismo, enfim. Na verdade, então, a programação neurolinguística é um conjunto de recursos descobertos em toda uma caminhada da humanidade, algumas partes mais científicas, outras no uso, por exemplo, das histórias, das metáforas, que nós desenvolvemos essa capacidade num trabalho como esse, né? Para que a pessoa perceba que mesmo o pai que conta uma história para um filho, ele está construindo o seu caráter, colocando ali sementes de uma forma que a mente roteiriza, porque a mente precisa... Dando o seu carimbo, né? Exatamente, a mente precisa de imagens. Ali, amamentando, ela está fazendo um trabalho de hipnose, né? Não há dúvida. Ela está sofrendo bem colocado. Uma hipnose em relação ao filho, e o filho ou a filha em relação à mãe. Então há uma simbiose. É uma simbiose, exatamente a palavra que vinha em mente é uma simbiose. Nessa simbiose existe uma conexão de confiança, que é isso que acontece no trabalho terapêutico, hipnótico, quando o trabalho hipnótico é sério, né? Quando ele é realmente voltado para a transformação pessoal, ele vai se estabelecer em cima de uma profunda cooperação, numa profunda... E criando vínculo. Uma criação de vínculo, exatamente. E aí, nisso, vai se usar uma linguagem também subliminar que vai reforçar os valores da pessoa. Então, algumas pessoas pensam, por exemplo, que a hipnose ela é perigosa. Mas isso quando não compreendida, porque, na verdade, ela é muito segura, é uma das técnicas terapêuticas que tem um resultado mais rápido e, quando bem utilizado, então, evidentemente, que para lidar com toda a complexidade do ser humano, nada melhor do que um bom terapeuta, uma formação em psicologia faz toda a diferença, né? Assim como psiquiatria. Então, junto com isso, a hipnose ela vai permitir identificar onde estão os problemas e então levar a essa transformação como se fosse uma jornada do herói, né? Nos tornar os nossos potenciais exponencial. Exatamente. Então, esse crescimento ele pode se tornar exponencial quando a pessoa usa... O Jung falava que nós temos que ter um alinhamento entre o nosso instinto, a nossa emoção, o nosso pensamento e a nossa razão. Eu agrego a isso o nosso potencial relacional e intuitivo, né? Ele falava também na intuição, né? Mas esse aspecto, como é que nós nos relacionamos com o mundo, com as coisas, como é que nós definimos o nosso caminho, tudo isso pode ser potencializado através de tecnologias, como então a programação neurolinguística, a hipnose e outros recursos então que nós utilizamos. Quem sou eu nesse mundo em que vivemos? Exatamente. Quem sou eu, né? Professor, o senhor estava falando e me vinham algumas imagens assim sobre como foi sábia a civilização helenística, quando o senhor estava falando das pessoas se reinventarem, né, se repaginarem, e que o curso é uma oportunidade disso. Eu me lembro de Fênix. Nós temos que ser um Fênix todos os dias, nós temos que nascer das cinzas todos os dias, nos tornarmos um pássaro grande. E também quando o senhor estava falando sobre os grandes, as pessoas que fizeram uma diferença na história, eles saíam menos do eixo, gastavam menos energia e perdiam menos a concentração.
Porque o que nos faz mais ou menos capazes é o nosso poder de concentração, é estarmos dentro do nosso eixo e podermos realizar com mais intensidade o que as pessoas, às vezes, falta energia para conseguir. Professor, eu gostaria que o senhor falasse ainda um pouco mais sobre a hipnose, porque a hipnose, ela pode nos mudar, fazer-nos a gente aprender mais com nós mesmos e com o mundo e também crescer. Mas existe um divisor de águas aí que é um medo da gente acha que se nós nos descortinarmos, nós nos abrirmos para o mundo, nós vamos ficar frágil. Como a gente poder combater ou esclarecer essa dificuldade que as pessoas tendo que, abrindo o coração, elas vão ficar frágeis? Pelo contrário, vão ficar mais fortes. Então, isso é uma coisa muito importante. Existe um poder na fragilidade. Quando os grandes palestrantes, inclusive, sabem que a vulnerabilidade, às vezes, lhe soma pontos, né? Na verdade, quando nós sabemos olhar para as nossas dificuldades, quando nós sabemos olhar para aquilo que chamamos de ponto ainda fracos, né? Nós podemos ver que ali existe um manancial de possibilidades e muitas vezes a pergunta já contém a resposta. Pode ser até um ato de sabedoria tu conseguir ironizar a tua fragilidade ou os teus fracassos, né? É uma das grandes virtudes quando nós conseguimos rir de nós mesmos. E o mais importante é que isso pode ser treinado, né? E existe muita confusão também quando se fala das coisas da mente, porque, na verdade, a psicologia é uma das ciências mais complexas, né? E o importante é que percebamos que esse desenvolvimento do foco que nós fazemos justamente nesse trabalho de janeiro e fevereiro, vamos fazer, esse desenvolvimento de foco, de intencionalidade, de saber o que nós queremos. Por exemplo, a hipnose permite ajudar a pessoa a definir claramente as suas metas. O que eu quero, quando eu quero, de que maneira eu quero, quais são os recursos que eu tenho, como é que eu desperto esses recursos, como é que eu tenho acesso a outros recursos, né? E será que essas metas que eu tenho, né, quando se fala em metas, essas metas, elas vão fazer bem para toda a minha estrutura interna? Essas metas, elas vão fazer bem para o meu ambiente? Porque se eu produzo algo negativo para o ambiente, virá o troco em algum momento. É uma coisa que se chama de sistêmica, né? A meta deve ser sistêmica, deve ser... colher vendaval, né? Exatamente, é a ecologia, né? Como é na ecologia na natureza, nós temos também uma ecologia nos nossos desejos, nas nossas mentes, né? Então, como é que eu me relaciono com uma força maior, por exemplo? Tudo isso é importante. E na medida que a pessoa ela consegue se compreender melhor, potencializar o que ela tem de melhor, neutralizar os elementos, Jung falava, por exemplo, que nós temos luz e sombra. Então, nós temos que aprender a neutralizar aquilo que temos de mais sombrio e a potencializar o que temos de mais luminoso em cada um de nós, né? Porque a verdade é que nós precisamos nos tornar... Eu gosto muito do pensamento do Gandhi, que diz assim, sejamos a transformação que desejamos para o mundo. Ele dizia também, quando um único ser humano aprende a importância do amor, aprende a amar, ele anula o ódio de milhões. Então nós vamos nos auxiliando e assim auxiliamos o mundo, né? E complementando, falou na hipnose, muitas pessoas pensam que a hipnose é algo perigoso, então que a pessoa pode não voltar. Em primeiro lugar, ela não... do controle. Exatamente. Então esse é um medo que nós procuramos trabalhar muito na psicoterapia, e os milhares de clientes que eu já atendi ao longo de... dá para dizer 44 anos, porque eu já tinha um atendimento com hipnose ainda antes de me formar, né? Mas, enfim, nesses 31 anos de prática da psicologia, eu percebo que muitas pessoas vivem uma neurose da perda de controle. Tem uma pessoa que eu atendo online, inclusive, num outro país, que ontem nós estávamos falando numa sessão online, que ela tem um medo muito grande de perder o controle, e aí está associado a coisa de tentar controlar os outros, do ciúme, né? Muitas vezes a inveja. O medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Porque aquele foco, né? O medo de perder está embasado numa crença de que eu não posso, de que eu sou pequeno, ou então na crença da escassez. Então, é diferente você pensar que tem pouco e não tem para todo mundo, e você
pensar no universo como uma gama de possibilidades infinitas e que tem para todos. E quanto mais as pessoas crescerem, eu também vou crescer, porque eu vou estar num ambiente nutritivo. Então eu vou me auxiliar, mas eu vou procurar auxiliar também os outros, né? E hoje nós estamos num mundo assim que com muita tecnologia, né? Então podemos transmitir o conhecimento assim de uma forma que pessoas de outros lugares possam ter esse acesso, né? Democratizar o conhecimento. Democratizar o conhecimento. Democratizar o conhecimento. Um pouco mais agora, nós estamos encerrando aqui nossa entrevista, um pouco mais sobre o curso para a gente poder ter acesso a todos esses benefícios que foram colocados aqui durante o programa. Agora estamos falando mais então do curso de programação neurolinguística. Nós fazemos alguns cursos de algumas noites também, em alguns momentos as pessoas podem olhar no nosso site também, né? Alguns cursos como para a pessoa se estruturar para alcançar suas metas, para alcançar os seus sonhos. Nós temos outros cursos que focam praticamente a área da comunicação, a excelência em comunicação. Como é que a pessoa pode se preparar para julgar menos, já que o julgamento nos conduz a tantas percepções erradas, e a pessoa perceber assim que nós, ao nos colocarmos no lugar de julgar, nós estamos colocando no papel como se fôssemos deuses, né? Exatamente. Então, a gente compreender que cada pessoa é diferente também pelos seus critérios, porque ela faz um filtro da realidade, né? As pessoas fazem um filtro da realidade na medida que olham para alguma coisa, mas generalizam, omitem, distorcem muitas coisas. E a primeira coisa que se vê, tal coisa é assim, fulano é assim. Por isso que uma das coisas que nós aprendemos nesse trabalho com o poder da palavra, evitar dizer fulano é assim. Não, fulano nesse momento está assim, porque é muito diferente, senão nós estaremos confundindo a identidade com as suas ações. Então, saber diferenciar, a gente vai dar sempre a oportunidade de uma pessoa buscar uma elevação. Então, até tem pessoas que dizem assim, meu pai era alcoólatra, né? Ao dizer isso, ela está rotulando e fica mais difícil ela compreender as coisas que o seu pai fazia de bom, usou a sua própria existência, que é uma dádiva. Agora, quando ela diz assim, meu pai teve problemas com o alcoolismo, é muito diferente. Ela está localizando uma área que foi problema, mas não está deixando de ver o conjunto. E nós tendemos... Está negando o resto do universo. E muitas vezes, num determinado ambiente, num determinado grupo, as pessoas rotulam outras pessoas. Às vezes as pessoas veem só, eu mesmo, às vezes a gente consegue ver só a árvore e não a floresta. O senhor estava falando, eu me lembrando de Shakespeare, Ser ou Não Ser, tu vê só, em 1600 e pouco ele já fazia esse questionamento. Isso. Ser ou não ser, e o que é ser e o que é ter, né? Que é Exatamente. Os nossos conflitos hoje passam entre o ser e o ter. Esse é o conflito da globalização e do nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes quando nos prendemos no ter, nós nos afastamos do que temos de mais essencial, né? Então, algumas pesquisas e alguns médicos que entrevistam pessoas que, digamos assim, estão muito próximas à morte ou viveram momentos de quase morte, dizem que essas pessoas muito pouco lastimam algo que não tiveram, o carro que tiveram, elas lastimam muito o que falta a nível das suas relações. O abraço, a sua expressão. É que o ter não preenche, né? Exatamente. E o ser preenche. Não me lembro qual é o local que chegava na frente e a pessoa dizia, e tinha uma frase, conhece a ti mesmo. Isso, no oráculo de Delfos, né? No oráculo de Delfos havia essa frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Então, quanto mais, e no desenvolvimento da inteligência emocional, que nós fazemos também nesse trabalho, uma das partes importantes da programação neurolinguística como eu trabalho, porque justamente na capa do meu livro, né, do Sinto Logo Existo, sobre inteligência emocional, nós temos justamente essa conexão. E nós procuramos justamente levar a pessoa a compreender que quanto mais ela conhece-se profundamente, por isso a meditação é um dos instrumentos muito importantes que vamos trabalhar num dos trabalhos também em fevereiro, né? Quanto mais ela se conhece, ela se observa, ela percebe como é que ela funciona, como ela se relaciona, mais então ela consegue a empatia, a perceber como que o outro percebe. Então,
a se conectar com a alma do outro. Isso é um instrumento fundamental, não só para terapeutas, como para todas as pessoas que trabalham com pessoas, né? Eu tive a honra e o prazer de conversar aqui com o professor Deroni. Deroni, parabéns aí pelo teu trabalho, tu é um desbravador, tu já vem há anos trabalhando, o que hoje as pessoas consideram como inovador, moderno. Eu venho acompanhando o teu trabalho e te parabenizar pelo novo curso aí entre 18 a 25 de janeiro. Muito obrigado. Bem, é uma alegria então, eu sei que você me acompanha lá de 1977, quando a gente começou a fazer aqueles trabalhos junto à natureza, isso, quando trabalhamos com o Renascimento também, enfim, porque na verdade eu nunca me canso de descobrir novas possibilidades, então as pessoas me perguntam às vezes, mas a cada ano tu está fazendo uma formação diferente, é porque o ser humano é muito grande, muito complexo e isso traz um sentido maior à minha vida, poder trabalhar para auxiliar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser, né? Então nós não devemos nos comparar com os outros, mas devemos nos comparar conosco mesmo e quanto temos caminhado e quanto podemos caminhar. E assim vamos construindo o nosso caminho de uma forma que, auxiliando a nós mesmos, ajudamos o mundo a ser melhor, ajudamos o país a ser um país melhor, tá? Então é isso que nós pretendemos. Eu vou deixar o nosso site aqui, que é o www.sabbi, Salvador, soletrando, então Salvador, amigo, Brasil, Brasil, índio, né? Eu ia dizer Salvador, amigo, Brasil, Brasil, internacional, mas aí os gremistas poderiam não gostar muito. Mas então nesse site você tem assim uma série de conteúdos também, temos um blog, e as pessoas podem entrar em contato conosco pelo Facebook também. Nós estamos fazendo uma série de lives também, e nessas lives e nesses vídeos que nós distribuímos, e também tem alguns cursos online previstos, nós vamos nos conhecendo. Agora, nada se compara a um curso presencial, onde a pessoa pode desenvolver a empatia. Fazer imersão. É uma imersão, porque daí ela tem toda começa a ler então a linguagem verbal, não verbal, tudo o que acontece de uma forma viva é muito diferente do que se pode fazer online, embora também tenha muitos benefícios dos trabalhos online. Como escovar os dentes, tem que botar lá e... Exatamente, porque você dizer para outra pessoa como é ter um filho é muito diferente do que ter um filho, né? Você contar um grande amor para outro, ele nunca terá a percepção profunda do que é viver a experiência. Então é principalmente através da experiência que nós nos desenvolvemos e nós ampliamos a nossa consciência e com isso o nosso conhecimento e a nossa sabedoria, que é aplicar o conhecimento realmente para fazer a nossa vida se tornar melhor.